Mudar não é um ato simples de tomada de decisão. Se fosse, bastaria você querer e você mudaria. E todos nós já teríamos também mudado alguma coisa em nós que incomoda há muito tempo. Mas na verdade, toda mudança profunda, ela passa por alguns estágios, por algumas fases. E muitas são silenciosas, confusas, em algumas situações até frustrantes. Às vezes a gente sente um chamado para mudar, mas não consegue sair do lugar. Tem momentos também que a gente até tenta e começa a caminhar um pouquinho, mas acaba voltando nos mesmos padrões, nas mesmas escolhas, nas mesmas dores. Isso já aconteceu com você? Isso não significa que você foi uma pessoa fraca, ou que faltou força para você, ou foi falta de espiritualidade. Às vezes significa que existe um processo acontecendo aí e que você precisa entender como ele funciona. Nesse vídeo eu te convido hoje para que a gente possa olhar para essas mudanças como um caminho, não necessariamente um salto imediato, mas um caminho que envolve consciência, resistência, medo, desconstrução, às vezes sustentação e, por fim, integração, que é o mais importante. Aqui nesse espaço, Luz e Consciência, nós não falamos apenas de mudanças superficiais. A gente também não dá fórmula pronta para nada. Nós vamos falar de transformação real. Essa transformação que começa sempre de dentro, atravessa o seu consciente e aí reflete na sua vida. Então esse vídeo é um convite para você se reconhecer nos seus próprios estágios, para você poder parar de se cobrar tanto e começar a compreender mais. Porque quando a gente entende onde a gente está, fica muito mais fácil, muito mais possível a gente chegar aonde a gente deseja. Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Oliveira, sou psicólogo, professor e terapeuta integrativo, e hoje vou apresentar para você esses estágios ou fases pelas quais toda pessoa passa e tem que passar quando realmente decide concretizar uma mudança interna. Esses estágios vão explicar porque muitas vezes a gente quer mudar, mas não consegue, ou às vezes até começa, mas no meio do caminho alguma mudança acontece. O primeiro estágio que a gente vai falar vai ser sobre a pré-contemplação, quando tem uma falta de consciência sobre a situação, a pessoa tem um padrão, mas não reconhece como algo ruim. O outro estágio é a contemplação, onde a pessoa já conhece, já admite que tem um problema, mas começa a enxergar a situação e não se movimenta. Um outro estágio é o da preparação para a mudança, né? Depois dessa opção voluntária, a manutenção desse novo comportamento, sustentar o novo mesmo quando o velho fica tentando te puxar. E por fim, vamos falar da rescisão do antigo comportamento, que é um padrão antigo que já não consegue mais ser exercido, ele perde a força, ele perde o sentido para você. Então, se esse tema já está fazendo sentido para você, já clica aí no joinha, no gostei, né? Porque isso ajuda nos conteúdos para que eles cheguem a mais pessoas e também me inspira a continuar fazendo esses vídeos para vocês. Aproveita também para poder olhar os links aqui da descrição, aqui embaixo, todos os links do grupo, que é gratuito, e também dos grupos terapêuticos e outras formas de falar comigo que podem também te ajudar a alcançar esse processo de mudança. Bom, agora vamos entrar em cada uma dessas fases com mais profundidade. Eu fico feliz de a gente poder estar aqui mais uma vez. Já tem um tempo que nós estamos aqui, né, nesse grupo falando sobre desenvolvimento emocional, saúde emocional, autoconhecimento, espiritualidade, psicologia, neurociência e como tudo isso se integra. Hoje nós vamos falar como essas fases são importantes para a mudança pessoal. E a questão mais importante é quando a gente pensa assim, quando a gente cansa de desistir, você começa e desiste, e você cansa de poder pensar, né? Nossa, nós estamos aqui, em dezembro eu me planejei que eu vou começar a fazer as coisas, que 2026 vai ser diferente, e a gente está aqui no começo de fevereiro e você ainda não conseguiu fazer o que você prometeu. Você já se irritou, ficou com uma sensação de incompetência, planejar e não conseguir cumprir. E fica essa sensação forte, né, de caramba, eu não consigo mesmo. A verdade é que eu não consigo, todo o planejamento que eu faço não funciona para mim, eu preciso parar de fazer essas coisas, então dá uma sensação muito ruim, angustiante, e muitas pessoas têm isso. E parte também dessa falta de compreensão de como funciona a mudança. Tudo na vida tem estratégias. E muitos pesquisadores da ciência do comportamento humano, vamos chamar assim,
começaram a estudar profundamente como as pessoas mudam de comportamento e quando elas abandonam alguns comportamentos ou vícios, quais são as etapas que elas utilizam para chegar e consolidar esse novo comportamento. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, discutir um pouquinho. Primeiro, como eu falei, né, seria maravilhoso se a mudança acontecesse num instante. Você acorda e pum, né, você acabou de acordar e você pensa assim, bom, eu quero cuidar do meu corpo finalmente, eu vou para academia, eu vou perder peso, eu vou aprender inglês, vou passar no concurso, vou começar a ter disciplina, eu vou começar a deixar, né, vou deixar de usar drogas, de ter vício, vou parar de jogar, vou começar a ler mais. E de repente acontece alguma coisa aí, como se algo fosse realmente atendido na hora e pum, tá pronto, né? Mas a gente sabe que não é assim que funciona. A mudança não é um processo simples, não é um evento único na sua vida, mas ao contrário disso, é importante que você entenda assim claramente hoje. Eu acho que essa é a principal lição que a gente tem aqui para poder pensar sobre isso, sobre as mudanças, né? É que mudança não é uma questão única, só de desejo. É um processo, né? Não é uma situação, é um processo que tem idas e vindas, etapas que têm que serem desenvolvidas e compreendidas. E quanto mais a gente entende o processo de mudança, mais a gente pode ter empatia, apoiar e ter compaixão por nós mesmos. E as pessoas também ao redor que estão mudando o seu jeito, buscando o seu jeito de mudar comportamento e que não é compatível mais com aquilo que você é ou com aquilo que você deseja ser. Entre essas pesquisas que eu falei, que foram realizadas, foram feitas nos anos 80, olha, já tem bastante tempo, né? Alguns pesquisadores que trouxeram algumas informações, né? Um modelo transteórico, que é referido como modelo de estágio de mudança, que fala sobre como a mudança ocorre. Isso é interessante porque você começa a ter uma clareza maior de como o processo acontece. Isso assim, lá nos anos 80, né? Isso, vocês podem pegar aí lápis, papel para poder começar a anotar tudo que eu vou falar, ou você volta nos vídeos aí depois, volta nesse vídeo para poder rever. Mas vai anotando, né? Que a gente tem uma noção de que a mudança é mudança de comportamento só, né? As pessoas acham, inclusive, que a mudança é só a mudança do comportamento. Mas o Prochaska e de Clementino, que descobriram, né, esses estágios, essas fases, eles compreendem que de fato a gente tem umas etapas antes de começar a agir, que não é uma coisa só da ação, tem um estágio que vem muito antes, que acontece na mente. Então como é que isso funcionaria, né, Rodrigo? Conta pra gente, vou falar pra vocês. Então assim, esse primeiro momento é marcado muito pela falta de consciência do problema. Então o primeiro momento para você, né, poder entender, é você entrar no estágio de pré-contemplação, que é quando você deixa de ver o seu comportamento como um problema e você começa a entender de outra forma. Mas as pessoas não acham que aquilo que elas têm é um problema. As pessoas de repente vão falar assim nesse estágio de pré-contemplação. Fala pra mim, você tem que ver o seu comportamento, Rodrigo, o que você está fazendo não é legal. E aí eu respondo, não, isso não é um problema, não tem nada a ver. Ou seja, a pessoa não acha que o problema é um problema, é um desafio para ela, ela não está focada nisso. Então é importante você, de repente, se perguntar, bom, se eu não sei, se eu não categorizo esse comportamento como um problema, como é que eu vou mudar ele? Então a primeira questão é, se as pessoas que te amam, né, que estão à tua volta, que são importantes para você na sua vida, elas estão te falando que, olha, presta atenção no seu comportamento, né? Não está sendo legal. O que eu preciso fazer? Eu tenho que prestar atenção, eu tenho que levar em consideração. Se não é uma pessoa que esporadicamente diz isso, mas tem várias pessoas me dizendo que é uma coisa complicada, eu posso até achar que não, mas os meus comportamentos estão afetando as pessoas. Uma pessoa que está na pré-contemplação, ela pode dizer, não é meu hábito beber. Eu preciso mudar a rotina do trabalho que está me desgastando. Ela nunca vai dizer que a situação é o problema. Ela vai falar, eu bebo socialmente, eu não sou alcoólatra. Então, quando a pessoa está nesse estágio de pré-contemplação, ela não tem consciência de fato sobre o problema. Ou não quer ter consciência, ela nega. Para que ela possa mudar, ela precisa aceitar essa condição de que aquilo que as pessoas estão apontando para ela como um problema é um problema de fato. Então, assim, ironicamente, esse primeiro momento, essa primeira fase é tomar a consciência que você ainda não tem. E por isso, você pode tomar emprestado
as sugestões que vêm de fora. Porém, quando chega o segundo estágio de mudança, que é a contemplação, que é quando a pessoa está ciente do problema, mas ainda fica meio ambivalente, né, sobre o quanto ela deve fazer essa mudança, se ela deve fazer essa mudança. Então a pessoa percebe os prós e contras da mudança e ela precisa se comprometer com a mudança, mas isso para ela é um pouco confuso. Ela está considerando fazer a mudança nos próximos meses, ela de alguma forma ela quer mudar, mas na contemplação é assim: eu sei que eu preciso melhorar, Rodrigo, eu sei que eu preciso parar de beber, parar de jogar, eu sei que eu preciso comer melhor, eu sei que eu preciso me cuidar mais, mas eu não sei como é que eu faria para que isso funcionasse. Eu não sei como fazer para começar. Essa fase de contemplação, a pessoa sabe já que precisa, mas ela não sabe como executar. É a fase que muitas pessoas vêm para a terapia, inclusive. Chegou até a consciência, a gente precisa entender que isso já é um avanço. Mas, apesar das pessoas dizerem para você, né, que você deve mudar, que você tem que executar alguns comportamentos que visam transformar o teu comportamento anterior, por mais que essa pressão externa aconteça de amigos, pessoas próximas de você, a mudança não acontece apenas por causa dessa pressão externa. Isso é uma coisa também importante, interessante. Às vezes a pressão nem é tão grande quanto a gente imagina, mas ela acontece quando o indivíduo decide mudar. Então, se a primeira fase é a pré-contemplação, a pessoa não tem consciência, e agora na contemplação ela tem consciência e não sabe como mudar, fica óbvio que o terceiro estágio vai ser qual? A preparação para a mudança, que é quando você tem como característica de comportamento a mudança em si, daquilo que você pretende agir, mas aí a pessoa começa a fazer algumas pequenas mudanças, reduzindo o uso de alguns vícios, por exemplo, tirando o açúcar do café da manhã, começando a se alimentar melhor, vai no mercado e compra alguma coisa. Ela já começa nessa fase a estruturar a mudança, mas é como se ela dissesse assim ainda: tô aqui fazendo um planejamento, tô aqui começando a criar algumas estratégias. E é importante nesse momento também que você possa começar a ficar mais próximo ou se inspirar em pessoas que estão nessa fase também, ou nessa mudança que você ainda não conseguiu. Pessoas próximas de você que já fizeram aquilo que você quer fazer, mas sem gerar em você uma ansiedade, sem que você se provoque culpa. Quando você vai mudar, tem uma tendência a você enxergar o quanto você está nesse comportamento e falar mal de você. Nossa, como eu sou incompetente, eu sou ridículo, olha como eu sou feio. Por exemplo, você começou a fazer atividade física, você tem que estar no meio desse grupo. Se aproximar dessas pessoas que treinam, começar a buscar práticas, referências que vão te inspirar, mas sem ficar dizendo para você mesmo, quando você vai se vestir para se treinar, né? O tamanho que eu tô, como eu tô feio, porque eu não perdi nada. Esse momento de autodepreciação, ele é importante e acontece, a gente tem que ficar atento a isso também. Mas assim, quando a gente vai para a mudança, eu penso assim, eu vou perder peso e vou seguir pessoas que perderam peso. Se você não tiver compaixão pessoal com você mesmo, né, autocompaixão, você vai olhar para essas pessoas e vai olhar para você e vai se sentir mal, você vai ficar com raiva, você vai sentir que você não dá conta. Olha só, eu não vou conseguir tudo isso. Mas você tem que entender que é o seu processo, é o seu ritmo. São as suas etapas. Você tem que compreender que em qualquer uma delas você vai ter idas e vindas. Então, precisa ter consciência disso. É claro que depois que você passa da pré-contemplação, você nem imagina que você vai mudar, e você quer mudar, você vai para esse lugar. Né? Eu acho que eu quero mudar, mas eu não estou conseguindo. Então a preparação é fundamental. Imagina que você vai correr a São Silvestre. Não basta decidir, você tem que se preparar. Eu não sei se vocês já passaram por isso, né? Mas pessoas que querem correr e não correram, parece que você vai morrer do coração, né? Mas tem que ter uma preparação. Para quê? Para que você possa vivenciar essa experiência de uma outra forma. E é fundamental isso. É um processo mesmo, né? Esse processo de eu tô pronto, aí eu comprei um adesivo de nicotina, ou entrei numa arte marcial, ou entrei no espaço de ajuda, na AA, ou comecei a ter apoio aqui, criar estratégias, mas aí eu percebo que finalmente eu tô pronto para começar. Então é isso. Se você está se preparando para algo, escrever os seus projetos aí, sabendo que você vai começar, que vai ter desafios, aí vai ter idas e vindas,
não significa que você é incapaz. A gente tem que entender que existem condicionamentos. Você passou muito tempo num comportamento X e você não vai mudar de X para Y, né? Fazer essa transição, fazer essa travessia de uma hora para outra. Você está no processo de uma travessia, você não está aqui do outro lado, mas você também já não está no começo mais, você já andou um pouco, né? Então você precisa entender o teu lugar. Em que lugar que você está nessa travessia? Você está aqui, ó, começando a tua caminhada. Tem que ter compaixão com isso, consciência mesmo, assim. Acolhimento pessoal. Você, após essa preparação, o outro estágio que a gente vai é o que a gente chamaria de estágio de ação. Então, em algum momento, assim, eu vou começar. Nesse estágio, você começa a mudar o seu comportamento problemático, você já faz algumas mudanças e tem aí um compromisso com a mudança. É a mudança intencional, autodirigida. Então, nesse quarto estágio, essa quarta fase, você vai entender que a ação nunca é imposta por ninguém. Se você faz por imposição, quando a pessoa sai, você fala, que se exploda, né? Eu vou fazer dieta porque alguém está mandando. Quando a pessoa está perto de você, você faz a dieta. Quando ela está longe de você, você vai lá e come escondido, né? Você não está escondendo dela, você está escondendo de você, né? Então a ação não pode ser imposta. É você falar, eu estou me autodirecionando, independente das pressões externas, eu por mim, eu desejo, eu quero. E aí quando você vai para a ação, que nunca acontece quando você diz simplesmente o seguinte: qual é o tempo da fase da preparação? Né? Você fica pensando nesse tempo, né? Não tem padrão. Cada pessoa estabelece quanto tempo ela precisa para ter consciência sobre a mudança. Quanto tempo ela planeja, quanto tempo ela vai agir para executar. Isso é muito pessoal. São etapas únicas, intransferíveis. E o ritmo é muito pessoal também. Então você vai ficar no seu movimento. E aí pensa assim, imagina que você tenha medo de pular de bungee jump. Ou o medo de falar em público, que é clássico, né? Eu tenho medo, tenho vergonha, como é que eu vou fazer? Então assim, eu preciso fazer uma exposição gradual, eu não posso esperar na fase de contemplação, que eu não posso esperar que nessa fase eu já passe a não ter medo mais, né? Eu preciso falar para poder parar de ter medo. Eu sempre falo para as pessoas que estão no processo terapêutico sobre medos, olha, você tem que fazer aquilo que você tem medo de fazer. E quanto mais você fizer, menos medo você vai ter. Eu quero parar de ter medo de tal coisa. Então, você precisa fazer. É esse o processo. E a gente acompanha esse processo, essa caminhada, entendendo os sentimentos envolvidos, né? Quando eu começo a falar com pequenos grupos, começo a me posicionar com pessoas que eu tenho mais confiança, e aí eu falo para 3, 5 pessoas, vou ampliando esse grupo de pessoas que estão me ouvindo ali, porque eu vou testando as minhas emoções, meus sentimentos, as sensações que me geram, né? Eu levo todas essas sensações e sentimentos para a terapia, vou entendendo essas emoções, como isso me afeta. Então, a partir daquele processo, me apresentar, falar com as pessoas, vai chegar um ponto em que eu vou falar para várias pessoas. E é importante dizer também que muitas vezes a mudança não implica que as emoções que você tem, as suas dificuldades e desafios, né? Por exemplo, no sentido de falar com as pessoas, dando esse exemplo, né? Que é uma coisa que eu estou fazendo aqui, que esse medo vai sumir para sempre. Porque eu posso dizer para vocês, né? Por exemplo, estou aqui gravando, falo para públicos, né? Faço palestra, vivências, mas quando eu vou fazer as vivências, assim, até hoje, nesses 18 anos de práticas e vivências, até hoje eu começo atropelando as palavras. Por quê? Eu começo num grau de ansiedade, eu também fico ansioso. E depois vou acalmando, vou ficando mais tranquilo, mais à vontade. Quando é um tema que eu domino, por exemplo, se é um tema que eu domino, lógico que eu falo com mais tranquilidade do que um tema novo, que eu não tenho tanto domínio, né? Aí eu vou ficar um pouco mais nervoso, ansioso. Mas assim, rapidamente, conforme eu vou falando, já vou acalmando, vou tranquilizando, porque eu vou ficando à vontade nesse espaço, né? Então, às vezes as pessoas falam, né, que quando fazem exercício físico tem um prazer, né? Não é mais um sacrifício, né? Uma coisa difícil. Tem gente que chega nesse estágio de fazer atividade física, né? E achar um prazer. Mas eu confesso para vocês que as coisas que eu faço, por exemplo, eu treino já há um tempo, né? E eu sempre treino, depois eu paro, depois eu volto, né? E toda vez que eu volto é difícil. E eu também não cheguei nesse estágio de falar, nossa, que prazeroso, como é delicioso. Eu gosto, eu sinto que faz uma diferença no meu dia. Eu sinto que quando eu me alimento melhor, tem uma diferença na minha disposição. Eu sinto que quando eu consigo dormir
tantas horas, mais cedo, quando eu acordo, eu sinto uma diferença no meu dia. Então eu tenho essa compreensão, né, do ciclo. Então quando o comportamento ele já está consolidado, eu sinto na saúde, eu sinto como o dia rende mais, parece mais proveitoso. Então essa hora que você perde indo para academia, potencializa tanto teu dia que tornou seu dia melhor. O tempo que você perdeu comendo com atenção, sem mexer no celular, obviamente que vai deixar a tua alimentação muito melhor. O tempo que você gastou, né, ou que na verdade você investiu aí no teu autocuidado, fazendo uma leitura, ou se posicionando na frente das pessoas, isso vai afetar um resultado na tua vida prática, é óbvio. Mas a questão de sentir prazer, por exemplo, quando eu vou treinar, é uma delícia quando eu saio do treino. Agora, sentir prazer de ir e falar, nossa, que delícia, vou treinar. Olha, parabéns para quem está nesse estágio, eu ainda não alcancei esse estágio e pode ser que eu alcance um dia, mas ainda não é a minha preocupação presente. Tem outras coisas que eu trato com mais facilidade e com mais prazer. Mas isso tudo leva para um outro estágio que também é importante, que chama a gente, né, para esse estágio da manutenção, que é justamente esse estágio onde você sustenta a mudança do comportamento, sente prazer de uma forma indefinida. O foco principal é você evitar recaídas, que podem acontecer, né? Se acontecer, você não vai... É importante entender que se acontecer, você não vai voltar, você não vai retroagir, né? Se você entrar na recaída, você vai voltar para um comportamento antigo, né? Mas você não está voltando para a estaca zero. Você não está regredindo tudo que você construiu. Isso é muito comum com as pessoas que fazem, de repente, uso de substâncias, ou pessoas que têm algum tipo de vício, jogo, vício em compra, pornografia. Nossa, eu estou num processo aí que eu estou querendo modificar algumas coisas, fiquei um tempo sem, estou me sentindo melhor, mas por algum motivo interno eu voltei naquele comportamento. Ok, é importante esse estágio falar sobre a manutenção disso, né? A pessoa que está na manutenção, de repente ela vai dizer assim, muitas vezes, nossa, já faz 2 anos que eu não uso drogas, que eu não acesso pornografia, que eu não jogo, ou já tem 1 ano que eu estou estudando para passar no concurso, já tem 1 ano que eu estou comendo de uma forma bem bacana, perdendo peso, fazendo academia. Essa manutenção, ela sustenta a mudança do comportamento, ela é importante. Mas aí que entra essa ideia de que quando a gente faz isso é muito bacana. E a gente entra no estágio, quando faz isso, no estágio dessa rescisão. Você não está mais tentado a usar o antigo comportamento como método de enfrentamento. Porque quando a gente pensa que os nossos comportamentos equivocados têm uma função, você está certo, né? Os comportamentos ruins ou inadequados, assim, é uma forma de enfrentamento da vida. Os vícios são uma forma de enfrentamento da vida. Se você está com algum comportamento que você não considera bacana, ou as pessoas não consideram bacana, é importante entender que isso também é uma forma de autopreservação. É uma forma de enfrentar alguma coisa, de enfrentar a vida. Então, de repente, assim, eu estou triste, vou comer. Estou triste, vou acessar pornografia. Estou ansioso, vou, sei lá, fazer nada, vou ficar vendo TikTok aqui 2 horas, mexendo no Instagram, no celular. Eu vou ficar 2 horas também assistindo vídeos no YouTube, curtindo fotos de outras pessoas, mexendo em coisas que não vão me acrescentar em nada. Isso é um comportamento de vício que vai destruir a vida, né? Ah, tô ansioso, tô triste, vou jogar. Aí entra lá em aplicativos de jogos, gasta dinheiro, aí fico triste porque eu gastei, aí fico pensando que eu tenho que recuperar, eu jogo mais para recuperar, faço dívida. Isso é um comportamento de vício, né? É um comportamento que é autodestrutivo. Então, se você acha que você fica assim, no Instagram, sei lá, curtindo fotos, passando o tempo ali, vendo uma história atrás de outra, você acha que isso é vida? Não, não é. Isso também é sabotagem da própria existência. Fazer isso pontualmente, beleza. Agora, fazer isso consistentemente, tirando o teu tempo precioso de conviver com as pessoas, de conviver com você mesmo, desenvolver habilidades aí, outras competências. Então, enfim, até a própria espiritualidade, né? A gente tem que ter um certo cuidado para a espiritualidade também não virar fuga, né? Eu não quero entrar em contato com algumas coisas, quero fugir de pessoas, aí entro no mundo sobre a espiritualidade. Então, respeitando, lógico, a religião, né, o desejo religioso aí, a perspectiva de cada um, mas a gente tem que entender também, né, o papel e a função das coisas na nossa vida, né? Isso é uma coisa interessante. Tem outros vícios aí que a gente também não sabe, tipo, todo dia maratonar a série. É um vício, tá tirando um tempo precioso seu. É legal ver?
é legal, eu gosto de ver, mas tem muita coisa para a gente construir. Tem muitas entregas que a gente tem que fazer para a vida. E não é uma questão só de ser produtivo, né? Mas é você olhar melhor para isso, né? Essa coisa também de você não pode assistir, que você não pode relaxar, que você tem que ficar produzindo o tempo todo. Isso também é uma válvula de escape que tem que ser avaliada no processo terapêutico, né? Mas não é só a questão de você ter que estar produzindo o tempo todo, mas é de repente você ligar para a pessoa que você gosta, a pessoa que você sente saudade, ter relações mais profundas, mais maduras. Isso precisa de tempo e tem que ter disposição emocional para isso. Se você é uma pessoa que não faz isso, porque você vive o teu tempo inteiro aí, né, com certos comportamentos que distanciam da mudança, isso é muito ruim. E cria papéis ruins na sua vida. Então, como papel de mudança, ele é naturalmente espiral. Embora esses 6 estágios parecem lineares, né, você passa de um estágio para o outro, parece linear e natural, não é assim que funciona. São nessas etapas que a gente olha que a vida não é assim, ela é uma espiral. Qualquer pessoa que tenha feito um planejamento de ano novo, agora no final do ano, que não durou agora até fevereiro, ela sabe que a gente tem recaídas nos comportamentos, né? Talvez você tenha passado por isso. Eu não gosto da palavra recaída, parece que você está caindo de novo, né? Num buraco sem fim. Mas a gente poderia usar aqui a palavra, a pessoa retorna, né? Ela retorna ao comportamento antigo, comportamento inadequado. Isso acontece porque é um padrão de comportamento humano. Então, além disso, a gente tem que lembrar o quê? Cada pessoa passa por diferentes estágios e uma quantidade de tempo em cada estágio. Tanto que no processo de mudança, ele é diferente para cada pessoa, ele é único. Você pode estar aí com pessoas que executaram uma mudança importante e conseguiu sustentar. Fulano, João lá, né? Vou falar da academia de novo, porque é o que todo mundo fala no começo do ano, né? Vou para academia cuidar do meu corpo. Aí tem o João, um amigo seu próximo, que nós estamos aí, sei lá, em abril, e desde o começo do ano ele não parou, ele foi, conseguiu, perdeu peso, tá com um corpo bacana, mais disposição. E aí você, de janeiro até abril, já parou e voltou aí umas 3 vezes. Então tá tudo bem. O importante é você estar tentando continuar, olhar para essas pessoas e dizer assim, né, de repente, para elas, né? Você identificar que essas pessoas, na verdade, têm um comportamento que você quer ter de uma forma natural. E você olhar para elas e dizer, olha, eu estou fazendo no meu tempo, estou me organizando. Se percebe que está tendo dificuldade, vai buscar uma ajuda profissional, terapêutica, para poder olhar, né? E você olhar que tem algumas pessoas que têm comportamento que você não quer mais ter. Então, se afastar dessas pessoas e aproximar das pessoas que têm comportamento que você quer ter. Nós temos neurônios espelhos, nós temos necessidade de ser incluído em grupo. Então, estar com pessoas que têm um comportamento que você quer ter vai te inspirar. Esse processo de conceituar a mudança como um processo tem o objetivo o quê? Fazer com que você passe do estágio que você se encontra e ir para um próximo encontro, né? E isso vai deixando mais fácil, é mais pedagógico para a pessoa entender. Então, quando a gente tem noção dessas etapas, dessas fases, o processo ele pode reconhecer e afirmar também, na verdade, reafirmar esses pequenos passos que a mudança vai acontecendo com a pessoa. Olha, as coisas acontecem um pouco de cada vez. Então, reconhecer os passos, saber onde você está, é importante, porque vai lembrar que pessoas no estágio de mudança já está mudando num estágios e de processos diferente da pessoa que está no processo de pré-contemplação, contemplação. Então é importante você entender em que fase que você está, poder entender quais tarefas você tem em cada uma dessas etapas. Fica mais pedagógico, mais assertivo. Se você está na pré-contemplação, o que vai ser importante? Você vai se beneficiar com insights, com informações, feedback de outras pessoas para aumentar a tua consciência sobre o teu comportamento, que é um problema. O que eu preciso nessa fase? Eu preciso pensar o quê? Né? Não é nenhuma questão de você poder agir, ou de você planejar as coisas todas assim, sabe? É você poder se observar nesse estágio. Se eu estou no estágio de contemplação, ele vai me levar para onde? Ele vai me levar para um outro lugar, assim, o estágio de contemplação. Ele vai me levar para essa coisa de entender que eu já entendi, né? Perceber que eu já entendi qual é a minha dificuldade, reconheço, e agora eu preciso pensar sobre isso, pensar sobre o que eu vou fazer, como é que eu vou construir uma saída. Se eu estou no estágio da ação, eu já tenho que ter um planejamento das ações. E começar a fazer essas ações entendendo a minha limitação, a minha dificuldade, e assim passar por todas essas fases, né? Até eu chegar nessa última fase, que é a fase da manutenção, e depois
dessa fase, na verdade a manutenção é a quinta fase, depois é a última, que é essa fase dessa sustentação, que aí quando eu tenho já esses gatilhos que me provocam, não vão ser mais suficientes para me provocar, né? Nessa última fase, tudo aquilo que eu considerava gatilho, sabe, que de repente vão me tirar do meu processo, já não tiram mais, já não tem força suficiente para poder me fazer retroagir no meu comportamento, né? Na minha conduta, naquilo que eu desejei para mim. Então a parte mais importante é isso, você entender qual que é o teu momento, assim, entender cada uma dessas etapas, né? Cada uma dessas fases, essa fase de pré-contemplação, que é essa fase que eu vou pensar, né? Começo a pensar sobre isso, ouvir as pessoas me falando, olha, a fase que você começa a reconhecer o problema, depois a contemplação, você já reconhece o problema, já começa a olhar para ele, já entender o que precisa ser feito, aí você vai para a ação, onde você tem um planejamento, você começa a agir, e aí nessa fase, de repente, você pode voltar, pode ir para frente, então entender essas nuances, vai para a manutenção, que é quando eu começo a reforçar e ter atenção sobre isso, né? Começar a trazer consciência sobre os meus processos, e a última fase, que é essa fase que eu falo, não, agora eu não volto mais, eu já firmei esse compromisso com isso, já tenho isso muito mais fortalecido. Então tudo isso é um processo. E você precisa entender que você está num processo. Acho que a parte mais importante é isso. Você entender que você está numa jornada, tem uma travessia para ser feita e não dá para esperar que você, começando aqui, já esteja lá, né? Entenda em que momento você está e o que você precisa fazer neste momento. Né? Não adianta você estar numa fase de contemplação e começar a ter atitudes ou ideias da pessoa que está numa fase de manutenção já. Você vai se frustrar, você vai se perder no processo e você vai começar a ter um desconforto com você mesmo, vai começar a brigar com você mesmo. Né? Bom, eu agradeço se você chegou aqui até o final desse vídeo. Hoje um vídeo um pouco mais longo, né? É porque é uma temática muito complexa, é muito complicado, inclusive, falar sobre tudo isso em pouco tempo, né? Mas eu gostaria de ouvir vocês, assim, de como essas informações, essa aula, essas reflexões chegam até você, como é que essas provocações ficam aí ressoando em você. Então, aproveita agora já para mandar uma mensagem, deixar uma mensagem aqui embaixo de como que isso tudo ressoa em você, o que faz sentido, o que não faz, qual é a fase que você está, para que a gente possa ir conversando, porque eu vou trocando com vocês aqui. E quem mais? Se esse tema faz sentido para vocês, de alguma forma, também escreve aí, me conta. Como eu disse no começo do vídeo, a gente tem aqui embaixo os links, né, do grupo Luz e Consciência, que é um grupo gratuito que você pode participar, e algumas vezes a gente troca algumas coisas nesse grupo também. Tem o link dos outros grupos, inclusive, grupos de estudo, grupos de autoconhecimento, então você pode participar também. Também tem outros contatos para você poder falar comigo, né? Então, esses grupos são grupos fechados, de no máximo 10 pessoas, para que possa ser um grupo construtivo também. Então fica o convite para você, né? Para a gente poder aprofundar as nossas trocas e reflexões. Eu fico feliz que você chegou até aqui, até o final do vídeo, e eu espero de todo o meu coração que esse vídeo tenha feito uma diferença danada na sua vida, nas suas reflexões aí. Eu fico por aqui com o desejo de que a sua semana tenha muito mais luz e muito mais consciência. Até a próxima!